Jeremias, capítulo de número 48, verso de número 10. Quero que você acompanhe comigo a este texto, segundo escreveu o profeta Jeremias. É um momento de dificuldade, de aflição, em que o profeta estava vivendo. Quero aos meus agradecimentos aqui pela homenagem, pelas crianças aí, direcionado para a diaconisa Carol, em meu nome, em nome da pastora, os agradecimentos, amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Jeremias 48, 10. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém? Graças a Deus. Vai dizer assim o texto: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada de sangue. Amém? Olha o que o texto diz. Vamos analisar o texto de novo? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente ou relaxadamente, e maldito aquele que preserva a sua espada de sangue. Nós percebemos que existem muitas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor de forma relaxada. Pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, homens e mulheres que falam que amam Jesus, que estão na presença de Deus, mas fala uma coisa e vive outra. Não tem compromisso com a igreja, tem compromisso com o trabalho, tem compromisso com a escola, tem compromisso com tudo menos a Deus. Promete 1001 coisa, mas quando chega a hora de cumprir aquilo que falou, não cumpre. Chega no serviço certinho, no horário certo, na empresa certa, mas não tem compromisso com a casa de Deus. Jeremias é chamado para profetizar contra esse povo, um povo que fazia a obra de forma relaxada, e a gente vê muito isso acontecendo. Deus começou há um tempo para cá me cobrando, porque, irmãos, aqui infelizmente Jesus não agradou todo mundo. Jesus estava pregando um discurso uma certa vez de uma multidão. A mensagem estava difícil de ser ouvida, de ser pregada. Todo mundo foi indo embora. Ficou só os 12. E Jesus olha para os 12 e fala o quê? Vocês também não querem ir embora? E Jesus, em hora nenhuma, nós vemos ele passar a mão na cabeça de algum discípulo. Teve um discípulo que ele apontou para ele: sai dele, Satanás, porque tu não sabe a obra do Senhor. Sai dele, espírito imundo. Ele aponta para o discípulo e fala isso, no meio de todo mundo, no meio dos discípulos. Então Jesus, irmão, aqui não é, infelizmente, existem muitas igrejas que dão tapa nas costas do povo. Existem muitas igrejas que é uma igreja de autoajuda, que traz uma palavra tranquila, mas não confronta você para ter uma vida em santidade. Não confronta você que você é falho, que você é pecador. Não tem um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro do evangelho. Toda religião que não tem Jesus como centro, toda religião que não te leva à salvação através de Jesus, toma cuidado, que você pode estar numa seita sem saber. E uma seita não vem de Deus. O que verdadeiro evangelho que vem de Deus é o evangelho que Jesus pregou segundo a sua palavra. Se o evangelho que você está não tem Jesus como centro, não confronta você que o seu pecado é um pecado que pode levar você à morte, toma cuidado. Toma cuidado com essa igreja, toma cuidado com essa religião, porque Jesus não está nela.
O Evangelho não está nela, o Espírito Santo não está nela, Deus não está nela. Nós não estamos aqui para dar tapinha nas costas de ninguém, nós estamos aqui para pregar a verdade da salvação, a verdade da vida eterna, e a própria palavra de Deus, ela diz que a Bíblia veio para ensinar, para doutrinar e para exortar. O Evangelho muitas vezes vai confrontar a gente, vai ter culto que você vai sair daqui destruído, arrebentado, mas vai ser para você ser uma pessoa melhor amanhã, porque o Evangelho não muda a situação que você está vivendo. A luta vai continuar, o problema vai continuar, mas o Evangelho muda caráter, transforma caráter, transforma ações. Se você era mentiroso, você não passa a mentir mais. Se você era enganador, você não é enganador mais. Se você não tinha compromisso com nada, você vai ter compromisso a partir de hoje. É um caráter, muda caráter. E caráter te leva para o céu. Porque só vai entrar no céu aqueles que têm um caráter do fruto do Espírito, que é o caráter de Deus. Um outro texto que eu quero ler aqui, pastor, mas isso aqui era o tempo da lei. Muitos vão dizer, né? Fazer a obra de Deus relaxadamente, mas aqui estávamos no tempo da lei. Aqui a palavra, os mandamentos tinham que ser perfeitos, mas eu tenho também uma palavra no Novo Testamento, que era do tempo da graça, para que você tem que ser obediente aos seus líderes, você tem que ser obediente à sua liderança, porque tem gente que acha que é estrela, né? Tem gente que se acha autossuficiente e fala assim, se não foi eu naquela igreja, se não foi eu cantando, se não foi eu pregando. Ô estrela de Davi, toma cuidado que a queda é grande. Deus vai quebrar o egoísmo, Deus vai quebrar a soberba, Deus quebra a vaidade, Deus quebra protocolos. Deus fez Naamã mergulhar 7 vezes para quebrar o orgulho dele. Se Deus fez Naamã, que era orgulhoso, era chefe, tinha várias pessoas que eram comandadas por ele, ele não vai fazer com nós? Tem gente que está vivo, mas está morto, está precisando voltar à origem, está precisando voltar à base, lá no início de tudo. Não lembra que eu vou voltar ao início de tudo? Tem que voltar, tem que ser humilde, tem que ser manso, porque a vaidade, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Glória a Deus. Tem gente que está achando que ele é demais. Se você não fazer a obra, meu irmão, Deus manda outro. Deus não precisa de você. Deus é Deus com você ou sem você, Deus é Deus. E basta, acabou. Deus ele vai continuar tendo a glória, a presença, o louvor, a honra é dele. Pronto. Se você não quer fazer, Deus manda outro fazer. Se eu não quer fazer, se eu não estivesse aqui, estaria outro pastor aqui, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, e a obra ia continuar, a obra não ia parar. Porque tem gente que acha que por um ou outro sair, Deus não manda outro, Deus manda, e ainda manda melhor, com mais qualidade. Porque se tem alguém que faz bom, Deus chamou outro que faz perfeito. Porque o bom é o básico, o perfeito é melhor. Efésios capítulo de número 6. E olha que eu nem vou pregar hoje, hein? Só a saudação. A pregação hoje vai ser espada, né, varão? Espada hoje. E tem que ser espada de 2 gumes. Tem que cortar dos 2 lados. Cortar a carne e a soberba. E a vaidade. Porque a Bíblia não fala que os vaidosos vão entrar no reino dos céus. Não fala que aquele que é vaidoso, aquele que se acha autossuficiente, não vai herdar o reino dos céus, não. Então aqui eu estou pregando para a gente que vai herdar o reino dos céus. Hoje em dia existe igreja para tudo, né? Existe igreja até, às vezes não sei se pode falar, né? Que hoje o YouTube está cortando tudo. Melhor deixar para outra pregação. O pregador vai pregar hoje, Deus vai descer fogo do céu. Efésios 6, 5. Acharam? Depois troca água, porque eu estou tomando água do pregador, viu? Depois troca água. Só começar a falar, dá uma sede. Efésios 6, 5. Amém? Vamos lá? Vós servos, obedecei a vossos Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Aqui está falando que nós temos que servir ao nosso Senhor, aquele que está acima de nós, sim ou não? Com sinceridade.
de coração. E tem gente que serve a obra de Deus, mas não é sincero não, é fingido. A pessoa finge. Tem gente que é amigo do outro e finge que é amigo. Fala bem de você, irmão, tu pregou uma benção, mas nas costas quer te matar. Nas costas queria estar no seu lugar. Irmão, tu louvou uma benção hoje, queria estar no teu lugar. Fala assim, se ela parar de louvar, eu assumo o lugar dela. Tem que ser sincero diante do Senhor, não é fingido não. Toma cuidado. Verso 6: não servindo à vista como para agradar aos homens. Você vem agradar a Deus ou aos homens? Tem gente que vem para agradar o homem, né? Ah, se o pregador XY não tiver, eu vou. Está indo atrás do homem, mas está indo atrás de Deus. Servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aquele que ama a Deus, aquele que ama a palavra, independente de quem for pregar e quem for estar lá, ele vai estar lá servindo e adorando e dando o melhor para Deus. Ele vai ser sincero na sua adoração, ele vai ser sincero na sua mensagem, na sua entrega, porque Deus vê muito mais a entrega do que aquele que pede. Verso 7: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Então Deus prioriza aquele que faz a vontade dele, não agradando o homem. Verso de número 8: sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Tudo que você faz para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para o reino de Deus, vai receber a recompensa. E a recompensa que vai vir vai ser do Senhor, não é do homem. Não espere agradar o homem, porque tem gente que faz para o homem e quer o quê? Recompensa. Que quer que o irmão fala assim, o líder chega no microfone e fala assim: obrigado, irmão, você fez um bom trabalho. Vai ter lugar que você não vai receber isso não. Você vai fazer a honra e a glória do Senhor. Você está fazendo para Deus, você está plantando o reino celestial. Ali diz: não plantai tesouro na terra, onde tudo acaba, mas plantai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e não destrói. Então quando você planta com Deus, Deus vai estar lembrando daquilo que você plantou. Quando você faz para Deus, quando você faz para agradar a Deus, você está plantando no reino celestial. Guarda essa palavra. Verso número 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, vosso, está no céu. O nosso Deus está onde? No céu. E que para com Ele não há acepção de pessoa. Aqui nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de um nem de outro. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Hoje tem igreja para tudo. Pastor, a palavra está difícil, vou sair da igreja. Irmão, volta para a porta lá no portão da igreja. Está aberto já? Pode ir, irmão. A porta está aberta. Aqui não está segurando ninguém. Mas aqui nós vamos pregar a palavra da verdade, da salvação. Aqui não tem autoajuda, aqui não tem pregadores e coach. Quer autoajuda? Tem igreja de autoajuda. Vou fazer aqui para você, quer autoajuda? Tá ligado aqui já, varão, o negócio? Quer autoajuda? Olha aqui a autoajuda. Senta no banquinho. A paz do Senhor, Deus seja louvado. Oi cheiroso, oi cheirosa. Oi fofinho, oi fofinha. Lindinha do Senhor, maravilhosa do Senhor. Quer ajuda? Vende como estás. A graça do Senhor nos basta. Você não precisa mais orar, você não precisa mais louvar. Deus já fez por você, Deus já pagou o preço por você. Você não precisa, pode viver a vida que você quer, do jeito que você quer. O Evangelho dá autoajuda. O Evangelho que fala que você tem que vir como está. Mas Deus falou assim: vinde como estás? Vinde como estás, mas não permaneça no erro. Não permaneça na vaidade, não permaneça na mentira. Sai disso. É isso que Deus falou. Só que a autoajuda, a igreja está lotada. E a igreja que prega a verdade, dá uma filmada lá, varão. A igreja que prega a verdade, filma aí para os irmãos verem. Vazia. Mas a igreja que prega a verdade está vazia. Mas a igreja que prega autoajuda, revelação, revela CPF, está lotada. Não cabe gente, tem que pegar a senha para entrar. Mas a igreja coach, onde tem um rapazinho sentado, chamando os outros de cheirosa, de lindinha, de maravilhosa, está lotada. Vai na igreja, vai no YouTube, vai nos lugares aí para você ver. Está cheio de gente buscando revelação.
Eita, irmã, Deus mostrou isso. Eita, estou vendo um anjo caindo, estou vendo um anjo acabou de descer. Olha o anjo entrando. Olha o anjo aí, irmã, do seu lado. Olha lá, olha ali, você viu aquilo? Não estou vendo nada, porque você não é espiritual, mas eu estou vendo que eu sou espiritual. Aí o irmão desmaia. Ô irmão, me segura que eu estou vendo um anjo aqui, eu vou cair. Me segura que eu estou caindo. Irmão, você vê um anjo? Vai para a Bíblia. Daniel não conseguia levantar. Ele quase morreu quando ele viu um anjo do Senhor. Quando o anjo toca nele, Daniel falou assim: perdi todas as minhas forças. Aí você está vendo um anjo, querubim, serafim? Qual anjo você está vendo? É um serafim? É um querubim? Se for o querubim, toma cuidado com o seu querubim que caiu. Porque o que caiu, ele brilha, mas não é o Senhor. Nem tudo que brilha é Deus. Nem tudo que brilha parece o Senhor. Amém? Pode guardar lá, varão. Obrigado. Obrigado pela sua ferramenta. Coach, autoajuda, tem em todo lugar. Mas a verdade que salva e liberta é só essa aqui. Não tem outra. E Jesus falou que o caminho é estreito, o caminho é apertado. Se fosse largo, estava todo mundo entrava, todo mundo ia para o céu. E céu, entrar no céu é escolha, tá? Quer servir a Deus? Sacrifica. Para de servir ao homem, começa a servir a Deus. Irmãos, é muita coisa num culto só, mas Deus vai falar conosco através da sua palavra, amém? É só a introdução do que Deus está falando nessa noite. Evangelista irmão Fábio, se levante sobre os pés, em nome de Jesus. Vamos estar orando, igreja? Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Varão, vamos lá. Jesus falou que o caminho é o quê? É largo ou é estreito da salvação? Estreito e apertado. Estreito e apertado. Mas o caminho que conduz à salvação é estreito. Varão, me ajuda aqui, irmão. Vou passar o microfone pro varão aqui. Glória a Deus. Organiza lá. Deixa o varão grampeado também. Põe o varão grampeado aí. Irmãos, estende as mãos aqui, igreja. Estende as mãos o pregador da noite, psicólogo, evangelista, doutor, vai estar pregando nessa noite. Através dele, Deus vai trazer uma palavra de salvação nessa noite, amém? Aleluia. Graças a Deus. Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, derrama a tua presença. Que o Senhor venha, meu Pai, usar o teu servo como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha usar ele, Pai, para apregoar o teu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Que haja arrependimento, que haja uma palavra do altar, da graça, do trono. Aquele que o Senhor colocou no coração do teu servo. Usa ele, Deus, como instrumento em tuas mãos. Usa ele para apregoar o seu canto, meu Pai, do evangelho. Porque ele, meu Pai, é um servo fiel. Ele, meu Pai, largou muita coisa por amor a Ti. Ele teve sinceridade no coração, ele teve entrega, ele teve sacrifício para hoje ele estar onde o Senhor colocou. Usa ele, ó Deus, exalta o teu servo e abençoe ele em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, vou estar com a oportunidade. Santo és o teu nome, Deus de glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Deus do Exército. Eu acho interessante que quando a gente está numa só sintonia, Troca vida. Mandar trocar. Acho que não é o. Ué, cadê o verde? O verde Gosto do tá verde. O vermelho tá melhor. Aleluia. Trovão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o obreiro está atento, né, àquilo que o Senhor está disposto a usar, né, então assim, nem pedir para chamar ela, já vem, ela já sabe do compromisso dela, né? Então isso está dentro do que eu vou falar hoje, que é sobre a obediência. A obediência, ela gera a fé, e a fé, ela gera a providência do Senhor. Oh, glória!
Amada igreja, eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Cada um vai ler o primeiro versículo e logo após os irmãos podem se assentar às suas cadeiras e ficar atento àquilo que o Senhor vai nos falar nessa noite, a sua palavra, amém? Porque a palavra do Senhor é a boca do Senhor falando. A gente só simplesmente é um instrumento da mão dele. Felizmente ainda a gente não consegue ouvir a voz dele como os profetas ouviam, mas nós podemos sentir a sua presença na sua casa. Glória a Deus. Basta que eu e você dê lugar. Esqueça que eu estou aqui, mas observe aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, para que amanhã cedo você possa ver o agir do Senhor na sua vida e na minha vida, amém? Glória a Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou. Nesses anos não haverá orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aleluia. A igreja pode se assentar. Dê vontade de glorificar o Senhor, glorifique. Que a presença dele possa se fazer mais forte na sua casa. A palavra do Senhor nos revela a respeito do profeta Elias. A vida de profeta não é uma tarefa fácil, porque ele é o quê? Ele é o interlocutor de Deus. Oh, glória. Deus entrega o recado para ele tem que obedecer e entregar o recado. Não importa quem. Então Elias foi incumbido a entregar a profecia a Acabe, Glória. para que se cumprisse aquilo que o Senhor queria fazer naquela cidade, em Gileade. Aleluia. Mas para isso, Elias tinha que obedecer aquilo que o Senhor estava falando para ele. A obediência, amada igreja, significa você ouvir. Para você obedecer, você tem que ouvir aquilo que o Senhor está falando. Glória a Deus. Para você obedecer, você tem que escutar, você tem que discernir aquilo que está sendo falado. Aleluia, Jesus. Aqui na casa do Senhor, todos os dias, na quinta, domingo, tem culto nessa casa. E aqui a palavra do Senhor, ela é dita, ela é ministrada. E com isso a gente tem que ouvir aquilo que o Senhor está falando, para que nós podemos entender e obedecer a tua santa palavra. Glória a Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, acontece algo em nossas vidas. Que quando você ouve algo profético, a sua fé ela é movimentada. Aleluia. Com isso, Elias ouviu ali naquele momento a voz do Senhor, dizendo que ele fosse até ali, ele estava ali em Gileade, e desse a profecia para Acabe. Oh, glória. Porque naquele momento Acabe estava obedecendo ou desobedecendo a Deus. Desobedecendo. Acabe era um rei profano, em conjunto com a meretriz de Jezabel, aonde perseguiu os profetas ali naquele tempo. Com isso, Deus, ele abomina o pecado. Deus Glória. chega na nariz do Senhor o pecado ali pelo aquele rei.
E com isso Deus pede para Elias que vá até Acabe e profetiza que naquele tempo ia ficar sem chover. E havia uma seca muito grande. E com isso, Elias tinha esse papel de levar a mensagem. Oh, glória. Versículo de número 2 e 3. Diz assim: depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda de Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Aleluia. Então Elias chegou até o rei e entregou o recado. Oh, glória. Dali em diante o Senhor: Elias, dado o recado, pode ir embora. Glória. Vai para Junto do ribeiro de o ribeiro de Queribe, que estava bem distante ali de Gileade, aonde Deus ia tratar com Elias, devido à sua obediência. Glória a Deus. Elias sabia que ia acontecer uma grande seca. Vocês sabem quanto tempo foi essa seca? Glória a Deus. 3 anos e meio. Alguns falam 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio de sequidão. Oh, Naquela glória. época, quando Deus falava, não tinha, a conversa não fazia curva. Glória a Deus. Não tinha como revogar. Ele falou, acabou. Ai do profeta que não entregasse a mensagem do Senhor. Glória a Deus. E Elias foi lá e entregou. Ó rei, aqui vai ficar sem chuva, a sequidão. Queira você ou não, está dado o recado. E aí Deus fala: Elias, vai para Queribe, lá eu vou tratar contigo. O que aconteceu com Elias? Elias não ficou desprovido. Oh, glória. Quando eu e você ouve a voz do Senhor, você não fica desprovido. Glória a Deus. Não precisa de temer. Elias pode ter ficado preocupado. E agora? Eu vou para Queribe? E como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Glória a Deus. Os versículos abaixo vai mostrar que o zelo de Deus para com Elias, devido à sua obediência. E a obediência, ela gera a fé. Oh, Quando glória. eu e você obedece a palavra do Senhor, obedece aquilo que o Senhor está lhe falando, algo acontece na sua vida do sobrenatural. Glória a Deus. Tudo aquilo que você dobrar os seus joelhos, acreditando, as coisas começam a acontecer. Então, Glória a Deus. Elias acreditou na profecia. Então, eu vou entregar. E com isso, Deus tem o seu zelo com o seu servo. Os versículos abaixo, no versículo 5, 6, mostra o zelo para com Elias. Diz assim: partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Aleluia. Oh, glória. Enquanto lá em Gileade acontecia o quê? A seca. Por quê? Por causa do pecado. A escassez estava ali naquela região toda. Glória a Deus. E com isso Elias estava sendo tratado. Irmão, as portas podem fechar tudo. Glória a Deus. O ímpio. Mas para o crente, para o servo do Senhor, as portas não se fecham. Oh, glória. Você pode passar por dificuldades, é diferente. Mas as portas não fecham. Glória. Diferente
Glória a Deus. Pode olhar a vida dos seus vizinhos. Ah, irmão, Fábio, mas lá em casa tá difícil. Irmão, é difícil para todo mundo. Glória a Deus. É difícil. Para de obedecer para você ver o que vai acontecer. Se o negócio não vai passar o cadeado aí. O diabo está doidinho para passar o cadeado. O diabo está doidinho para encorrentar. Oh, glória. Para de obedecer para você ver. Para de ouvir a voz do Senhor. Se você parar de ouvir a voz do Senhor, você vai ouvir a voz do diabo. Verdade. Aí o chicote vai estralar. Aleluia. Você acha que com Deus está difícil? Com Ele é pior. Meu Deus. Você vai comer cebola. Você vai comer o resto do resto. Com o Senhor, não. Deus manda até as aves trazer do céu o maná. Oh, glória. Aí, irmão, seu vizinho vê você chegando lá, a prosperidade chegando na sua casa, eles querem saber de onde que está surgindo isso. Glória a Deus. Entendeu? Mas por quê? Porque você está ouvindo a voz do Senhor. Glória. Você está acreditando que Deus é o dono da sua vida. O que Deus manda você fazer, você faz. Você não omite. Glória a Deus. E com isso, Elias estava lá no ribeiro, sendo tratado. E aí Deus, outra vez, lá no versículo 7, o que no versículo 7 vai falar? Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aí, minha amada igreja, a vida do profeta é essa. Ele não tem lugar certo, ele trabalha com o incerto. Hoje está aqui, amanhã está ali. Só que Deus, aquela região toda ficou seca. E Deus tinha algo a realizar naquela região. Glória a Deus. E tinha que usar quem? Elias. Lá vai Elias de novo. Glória. Aí ele sai lá do ribeiro de Queribe. O que é agora? O que Deus tem para mim agora? Mais uma ordenança. Vamos lá, Carol. Versículo 8 e 9 vai dizer: Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai passar Épita, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma viúva ali que te sustente. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. E aí, irmão? Vai obedecer ou não vai? Hã? Secou o rio. E agora? Secou. Agora vou para casa da viúva. Vou para casa da viúva. Tá vendo? O tanto que Elias, a história de Elias é muito bonita. Porque ele passou por muitas coisas. Foi perseguido a todo momento, principalmente por Jezabel. Foi para a caverna, ficar escondido porque ficou com medo. Ele é ser humano. Além de ser profeta, era ser humano. Ele tinha isso com ele. Ele ficou tão perplexo, aquele tanto de profeta sendo morto, ele ficou preocupado. Eu também vou morrer. Mas Deus, você não vai morrer não. Sai da caverna. Acabei minha obra com você não. Oh, glória. Não acabei minha obra. Você só vai na hora que eu desejar. Aleluia. E ele foi de forma triunfante. É? Deus é fiel. Muitos aqui sabem de que forma que ele foi. Carruagem de fogo. Glória a Deus. Então, com isso, lá vai Elias. Lá na frente, ele avistou uma mulher, uma senhora já de idade. O que essa senhora estava fazendo naquela sequidão? Catando alguns gravetos para a sobrevivência dela e do seu filho. E Elias avistou ela. O que o profeta falou para ela, Carol?
Oh, glória. Versículo 10 vai dizer assim: 10 e 11. Levantou-se, pois, e foi passar Ébita. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Continua. E aí, irmão? A sequidão dessa. Imagina, num momento difícil da sua vida, o pastorzão passa lá, bate lá no seu portão lá. Me comer. Oh, glória. Irmão, Aleluia. vem fazer uma visita. Em sua casa não tem nada. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que quando você recebe o profeta do Senhor, mesmo com um copo d'água, grandes coisas acontecem. Glória a Deus. Não precisa ser um banquete. Glória a Deus. Elias pediu um banquete para a mulher, ele pediu um pouco d'água, porque ele tinha andado, léguas e léguas, para chegar até essa cidade, obedecendo a voz do Senhor. Guarda aí. Quando você obedece, as coisas do Senhor acontecem. Glória a Deus. Agora, a questão da obediência vai inverter. Agora é a mulher agora. Eita. A mulher olhou para ele, como? Você quer água? Ainda quer comer? Eu estou juntando esses gravetos para ver se eu sobrevivo com essa seca terrível. E você está pedindo água Pão. e o pão? Oh, glória. Ela não sabe que os corvos levou o pão para ele e carne. Verdade. E aí? O que ela fez? Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns dos gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Aleluia. A comida dava para 3? Não. Mal dava para os 2. E aí, o pastor bateu na sua porta. Pastor, que aqui só está o Elias, né? Então nem a pastora não tem jeito de ir. Oh, glória. Pastor veio fazer a visita. E Aleluia. aí, mano, vai abrir ou vai abrir o portão? Passa o cadeado. Hein? Finge que não tem ninguém. Rapaz, quando eu morava em Aparecida, quando a fé encostava Santana quanto? Santana quanto encostava e descia o bispo. Meu Deus. Irmão Fábio, dá uma água aí, Fábio. E quem conhece ele não anda à toa. Quando ele chegava na sua casa, era para entregar algum recado. Ele demorava. Glória a Deus. Então, às vezes, ele pegava a gente, às vezes, surpresa. Às vezes não tinha. A gente, quando quer receber um servo de Deus, quando a gente vê a presença de Deus, o homem de Deus, você quer tratar ele do melhor. E teve um dia que ele chegou, já era mais de 8 horas, ele não tinha comido, ele estava sem almoçar. O bispo, eu não sei hoje, devido a ele ter feito a bariátrica, a questão de consagração, mas antes ele jejuava muito, porque o nosso ministério trabalha com movimento. Então a briga espiritual
é muito forte. Então, o líder que trabalha com o movimento, ele tem que estar respaldado. Então, eles jejuavam muito. E às vezes, eles iam fazendo as visitas, e às vezes eles estavam sem comer. E aí, nesse dia, eu só tinha água para oferecer para ele. Não tinha janta lá em casa, e ele gosta de jantar. Eu não tinha janta. Mas, aquele dia em diante, as portas se abriram. Oh, glória. Tanto para mim e tanto para ele. Porque quando a gente recebe o servo do Senhor, de coração aberto, grandes coisas acontecem na sua vida. E ali aquela mulher, mesmo assim, querendo não receber Elias, ela o fez. Glória a Deus. Ela o fez. Os versículos abaixo vai estar falando o que aconteceu com essa recepção. Dela ter ouvido a voz do Senhor através do teu servo Elias. Ali ela viu um grande milagre, através dela poder ter ouvido. Quando ela ouviu, mesmo ela indagando: Elias, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de água para mim e para o meu filho. Vai ver se a gente consegue sobreviver nessa seca. Glória. E assim ela deu a voz, atendeu a voz do Senhor. Versículo 13 em diante. Vai dizer assim: ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. Oh, glória. Enquanto em Gileade a sequidão tomava conta, através dessa atitude de você ouvir a voz do Senhor. Hoje as igrejas não querem saber mais de ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Quer ouvir a voz do coach. Quem que vai pregar? O ciclano? O Bertano? Então eu vou ouvir a voz do Bertano. Eu não vou ouvir a voz do Senhor. Meu Deus. Vai entrar, vai sentar, vai sair do mesmo jeito. Verdade. Quando você quer ouvir a voz do Senhor, um milagre acontece. Glória a Deus. Venha para a casa do Senhor convicto da sua vitória. Aleluia. Se você não vir convicto, fique em vão a sua vida, porque você está com dúvida. Ela ficou preocupada. Ela não mandou, ela podia ter mandado eles embora, mas ela não mandou eles embora. Ela atendeu a voz do Senhor. Glória a E Deus. com isso aconteceu um grande milagre. Pode ler, Carol. Versículo 15. Ela foi e fez conforme a palavra do Senhor, a palavra de Elias. E assim comeram, ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Aleluia. Oh, glória. Então, 3 anos de seca, Elias ia ficar ali por vários dias hospedado ali na casa da viúva. E com isso Deus, usando o teu servo, proveu um milagre. Oh, glória. Multiplicou-se ali a despensa daquela mulher. Por muito tempo, muitos dias, eles podem se alimentar, se manter.
pelo período daquela seca. Glória a Deus. E com isso, ela pôde perceber o quão poderoso é o Deus de Israel. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a gente pode acreditar, a gente pode exercitar a nossa fé. Você pode, irmão, acordar no outro dia, 6 horas da manhã, ir para o seu trabalho convicto que vai dar tudo certo. Aleluia. Pode ter alguns obstáculos, pode ter pedra no meio do caminho, mas o Senhor está na sua frente. Basta que você acredite. Se as coisas não estão multiplicando na sua casa, é porque está faltando. Às vezes, nós ouvimos mais a voz do Senhor. A Glória. gente ouve o vizinho, ouve lá o TikTok da vida, ouve lá o Facebook, o Instagram, mas a voz do Senhor fica por terceiro lugar. Glória a Deus. É triste. Como é que vai multiplicar? Como é que você vai perceber a sua prosperidade? É ouvindo a voz do Senhor. E com isso, ficaram ali dias e dias, Elias hospedado na casa dela. Glória a Deus. Aí vem mais para Elias. Não bastasse, Aleluia. aí vem mais. Aguenta, Elias. Aleluia. É Deus que está no controle. Oh, glória. Chegou no momento, o filho da mulher adoeceu. Meu Deus. E com isso, a criança foi a óbito. Vocês sabiam que aqui está registrado como um dos óbitos no final do milagre? Acontece aqui. Glória a Uma Deus. das primeiras dos milagres dentro da Bíblia, mencionado na Bíblia, sobre a ressurreição. Glória a Deus. De orar pela uma pessoa e ela ressurgir. Meu Deus. Aqui no Velho Testamento. Essa criança faleceu, ela aqui no versículo, a mulher entra em estado de choque. Tava bom, né? Glória Todo mundo lá se alimentando. E aí veio mais uma, a criança faleceu de doença. A Bíblia não menciona. Versículo 17, 18. Versículo 17 vai falar a parte que o irmão Fábio falou, que a criança faleceu, né? Versículo 18, ela vai até Elias e diz assim: Então disse ela a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu-lhe ele: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamando ao Senhor, disse: Ó Senhor meu Deus, até sobre essa viúva que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Aleluia. Aqui mostra um grande milagre, aqui no Antigo Testamento. Elias orou para essa criança,
Só que a mulher indagou ele, porque naquela época, Deus, se você pecasse, você era morto. Glória a Deus. Lá não tinha conversa. Qualquer que fosse o pecado, tinha punição severa. Se o profeta falar que você ia morrer amanhã, por causa do seu pecado, você ia morrer amanhã. Não teve a seca? Ele avisou a Acabe: vai ficar aqui 3 anos em seca por causa do pecado, por causa da iniquidade. E ela linkou. Será que foi por causa do meu pecado, porque meu filho morreu? E você está aqui em casa? Não. É porque Deus queria mostrar para ela o poder do Deus de Israel. Oh, glória. Não era só a multiplicação da farinha, não. Deus queria fazer muito mais para aumentar a fé dela, para que ela não se deixasse aos manjares de outros reis pagãos, porque ela servisse esse Deus de corpo e alma e espírito. Glória a Deus. E tem muito crente que no momento da bonança ele esquece de continuar. Glória a Deus. E aí vem provações. Se você não tiver alicerçado, você balança e cai. Porque quando as coisas começam a melhorar nas nossas vidas, nós não devemos parar, devemos dar continuidade. Com Deus é de degrau em degrau. Aí você sobe um degrau, Deus te prospera, aumenta a farinha lá na sua casa. Você muda a sua condição social, passa de ser escravo do diabo, passa a ser servo do Senhor. Começa a abrir as portas para você, para a sua família. E aí você esquece da continuidade. Pode vir um vendaval e você não conseguir se segurar. O que nos segura é o alicerce, parte da palavra dele. Só que Deus queria mostrar para aquela mulher o Deus que está com Elias não era um Deus qualquer. Oh, glória. Não era um Deus pagão. Então Deus permitiu que ali aquela criança adoecesse e fosse a óbito, para que ele pudesse usar o seu servo para que a glória do Senhor seja manifestada naquela casa. E aí a glória do Senhor manifestou. Elias levou ele para a parte, para onde ele estava hospedado, e ali ele orou para aquela criança, pedindo a Deus. Se Elias não fosse obediente a Deus, adiantasse Elias orar? Não. A criança não ia ressuscitar. O fôlego de vida não ia voltar nas narinas daquela criança. Ele ia ficar envergonhado. Mas como ele ouviu a voz do Senhor lá atrás, entregou o recado a Acabe, aonde Elias botasse a mão, a glória do Senhor manifestava de forma grandiosa. Quando eu e você obedece à voz do Senhor, irmão, o diabo tem medo do seu joelho, ele tem medo. Meu Deus. Ele treme nas bases quando você vai falar que vai orar. Ele treme nas bases. Ele sabe que ali ele perde no joelho. Ele sabe que ali o cristão vai ligar direto com Deus. Se a sua integridade for cada dia em busca da fidelidade com Deus, você pode orar. Oh, glória. Às vezes não vai sair de imediato,
mas que vai sair, vai. Porque Deus, Ele nos prova. Ele não vai entregando assim de bandeja. Ele nos prova. Às vezes pode demorar uma semana, às vezes pode demorar um mês. Só que ali com a mulher precisava de algo, porque Deus queria justificar alguma coisa. E Deus fez. Então, amada igreja, naquele dia, aquela mulher pôde, ela testificou, ela falou ali nos versículos abaixo, que ela reconheceu que Elias era homem de Deus. Glória a Deus. Você conhece o homem de Deus pelo seu portar, pelo seu testemunho. Não adianta chegar o pastorzão aqui no BMW aqui e ele se porta totalmente diferente. Não vai acontecer nada. Glória a Deus. Ele pode vir montado numa bicicletinha. Se ali está com ele a unção do Senhor, se ele entrar na sua casa, o diabo cai fora, as coisas acontecem. Mas se ele não for íntegro com Deus, nada acontece. Vai ser só mais um. Por isso que as pessoas hoje são confusas, vai de igreja em igreja, tentando buscar uma resposta. E a resposta está na palavra do Senhor. Congregai-vos. Quando nós congregamos, nós criamos raízes. Então, para criar raiz, não é uma coisa fácil. É muita dedicação. Se você e eu nos dedicarmos na presença do Senhor, ouvir a voz dele. E ouvir é uma prática constante. Não negligencie de ouvir a voz do Senhor. Cada um de nós que está aqui sabe como ouvir a voz do Senhor. Cada um tem sua intimidade com Ele. Não perca sua intimidade com Deus. Aonde Ele mandar você ir, você vai. Mas não vai para o shopping, não, irmão. Viu? Oh, glória. Não vai para o vizinho fofocar, não. Fica em casa. Aleluia. Olha a Bíblia. Que a vizinha tribulada está te chamando lá, sabe que ela fofoca? Ah, irmã, eu estou ocupada. Estou lendo a Bíblia. Você queimou o diabo. Oh, Ah, mas você está lendo a Bíblia? Eu estou, ué. Agora, se quiser vir ler comigo, você vai alcançar a misericórdia. aleluia. E aí, você ganhou uma alma. Então, eu venho deixar a amada igreja. Ouve a voz do seu Deus. Glória a Deus. Deus deixou que o anjo da igreja está sempre trazendo as boas novas. Não foi fácil para ele quando o bispo falou para ele: toma conta daquela congregação lá, deixar tudo e vir para a periferia. Estava confortável lá, não estava? Hã? Poltroninha cochoada, grupo. Hã? Acabava o culto, ó, entrava dentro do Peugeotzão e tchau. Aí mudou a chave. Quantos quilômetros lá pra cá? Tava 7, né? 7, mais ou menos isso, uns 7. Hoje é de buraco, quebra-mola, sempre abaixo. Como é que foi a sua primeira impressão quando você chegou aqui? Vindo lá pra cá? O que eu fiz na minha vida? Hã? O que eu fiz na minha vida? Você pensou isso? Pensei. Eu sei, pastor. Hã? O pastor queria nem ter visto. Queria não? Só uma semana. Chorou? Então. E aí imagina se vocês falassem não.
Quando você veio para cá, você já estava com a loja? Não. Como é que tá sendo lá? Vamos estar até na live aí, dando live aí. Eita Deus! Sabendo tá vendendo perfume. Entendeu? É o serviço dele, ué. Fazer o quê? Tem que vender, ué. Vender. Aproveitar. Então, assim, Deus, através disso, Deus abre as portas do céu. Porque Ele está ouvindo a voz de Deus. Então, grandes coisas está por vir. Aleluia! Desde que Ele ouve a voz do Senhor. Aleluia! É exercício. É um comportamento de você ouvir a voz do Senhor. Se você muda o seu comportamento em ouvir a voz do Senhor, para de ouvir a voz da vizinha fofoqueira, para de ouvir a voz da reclamação, da preguiça, e ouve a voz do Senhor, grandes coisas acontecem na sua vida. Amém! Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Para mim, não é uma tarefa fácil, né, trazer a mensagem. Então, assim, eu estou ouvindo a voz do Senhor, o que eu posso fazer? Vou falar, não. Vai ser pior. Então, Deus sabe de mim, Deus conhece o meu deitar, meu levantar. Agradeço a Carol por ter me instruído aqui. Então, cada um recebe aqui a bênção. E eu agradeço a oportunidade que foi dada por Jesus. Obrigado.